Olá, pessoal. Vamos anotar aqui o nosso encontro de hoje. Olá para quem está assistindo ao vivo. Olá para quem está assistindo depois no IGVT. Bem-vindos todos ao encontro de hoje, um encontro muito aguardado com a querida Isabela Teles Veras. A gente começa sempre um pouco mais cedo, esperamos o público chegar, preparamos o terreno para quando a convidada chega. Boa noite, Constança. Boa noite, Cláudia. A Isabela já está aqui conosco. Muito bom. Isa Ferreira, São Bernardo, Mato Grosso, Portugal, presentes aqui. Que beleza. Que bom. Dalila, Santo André. Rodrigo, Santo André, boa noite. Olá, pessoal, que bom. Mais um encontro, um teto todo seu. Hoje é o 10º encontro desse projeto tão caro para todos nós. Começamos em outubro de 2020 com um encontro por mês. Estamos desde janeiro com 2 encontros por mês. E o mês de abril, oi Tayane, linda. Maninha, boa noite. E neste mês de abril, devido ao levante feminista, nós teremos 5 encontros. Será um mês bastante intenso. É o 10º encontro, Cláudia. Cláudia Jordão estará conosco agora em abril, um mês muito importante. Para quem chega agora, Mônica, boa noite. Para quem chega agora, quem nos visita pela primeira vez, Isa, querida. Este é o projeto Um Teto Todo Seu. Ele é inspirado pelo livro de Virginia Woolf, uma escritora inglesa do século XIX, na virada do século XX. Boa noite, Iris. Este livro, publicado em 1929, a partir de 2 conferências de Virginia Woolf sobre as mulheres e a ficção. Dalila, querida, este livro nos fala muito de perto ainda hoje sobre as mulheres e a atividade escrita, todas as dificuldades encontradas, o nosso contexto, ou um livro de quase 100 anos e que permanece atual. Hoje, então, nosso 10º encontro, nós vamos receber a Tarso, boa noite. Vamos receber a designer editorial Isabela Teles Veras. Nós vamos conversar sobre a escrita visual. Cada encontro, cada convidada que nós recebemos aqui, trabalha de alguma forma com a atividade escrita. Já conversamos com uma dramaturga, uma artista educadora, uma pesquisadora, uma gestora cultural e produtora, uma poeta. Conversamos com uma narradora de audiolivros. Será que esqueci de alguém? A emoção. Carolina, Vânia. Boa noite, Thaís. Eu acho que eu percorri todas. Uma filósofa. O nosso encontro mais recente foi com a filósofa Marcos Lemes. Boa noite. Que bom, quanta gente querida aqui. E hoje vamos falar com a Isabela Teles Veras, que trabalha com a escrita visual do livro. Né? A gente imagina que escrever um livro é simplesmente levar para a editora, aquilo é digitado e impresso, e enfim, e vai para a circulação. Mas aí a gente pensa que uma capa traz um texto também que se dá a ler. Que tipo de letra, que imagens, o que é que nos dá a ler
a diagramação de um livro, o livro como objeto, o formato dele é também uma escrita. Melissa, boa noite. Então é um pouco sobre isso e muito mais que Isabela conversará conosco hoje. Muito bem, este mês eu comecei dizendo que vai ser muito especial. Floripes, boa noite. Porque serão encontros que trarão a marca do Levante Feminista. O Levante Feminista, nós fomos convidadas a participar, o projeto Um Teto Todo Seu, pelo Museu Vozes Diversas. O museu é uma ação que percorre YouTube, Instagram, Facebook, dando voz ou dando oportunidade para que as vozes mais diversas encontrem um espaço para se expressarem. Fomos convidadas, Paulo Dantas, boa noite, para participar. Eu sou curadora de uma semana. Durante uma semana serei curadora no Museu Vozes Diversas e vou levar o projeto Um Teto Todo Seu para lá. Mas vamos estender pelo mês de abril. Então hoje é o primeiro e o Levante Feminista é uma campanha nacional contra o feminicídio, uma campanha brasileira. Mari, boa noite. Sejam todos bem-vindos, todos bem-vindos. É um movimento que foi lançado, o Levante Feminista, no dia 25 de março, e agora conta com muitas pessoas, instituições, ações, iniciativas em campanha para a criação de ações de alerta, de denúncia contra o alto índice de feminicídio no Brasil. Ele já é alto e aumenta. E agora, com a pandemia, nós temos notícia de que os números subiram assustadoramente, devido a esse nosso contexto, não é? De isolamento social, de crise econômica, de patriarcado, não é? De machismo, das pessoas isoladas em casa, de alcoolismo, de fome, de medo, não é? De desinformação, de descaso governamental, de informações, de um desserviço prestado, não é? Pelo governo federal, principalmente. E isso tem aumentado o índice de violência contra a mulher. Embora esse encontro de hoje não seja diretamente relacionado ao tema, é importante que nós estejamos nesse movimento, prestando o nosso apoio, a nossa solidariedade e trazendo a hashtag do Levante Feminista e duas outras hashtags. Nem pense em me matar. É o grande slogan dessa campanha. Nem pense em me matar. Muito menos na execução desse pensamento, não é? E uma outra hashtag é: quem mata uma mulher mata a humanidade. Então estamos todas juntas no projeto Um Teto Todo Seu desse mês, que contará com 5 lives e um lançamento de um vídeo, tá bem? Então vamos lá, deixa eu ver se falta alguma outra informação. Já estamos com um público gostoso aqui. Convido todo mundo a enviarem comentários, fazerem as suas perguntas, enviarem aqui. Joecília, boa noite. Muita gente querida aqui com a gente. Tragam aí seus comentários, a gente lê durante a live, tá bem? A convidada de hoje, então, vou apresentar oficialmente, Isabela Teles Veras, e ela vai entrar no perfil da sua agência, que é a Fabricando Ideias. Fabricando Ideias vem conversar com a gente sobre a escrita visual do livro, nesse nosso projeto Um Teto Todo Seu. Isabela, você quer dar um oi? Eu trago você para a live. Vamos ver. Se vocês tiverem curiosidade, coisas a perguntar, sintam-se à vontade. Oi, querida, vamos lá. Vou chamar a Isabela a entrar ao vivo.
Olá, Oiê. Boa noite, querida. boa Deixa noite, eu, boa noite a eu todos. vou colocar aqui novamente o comentário. Isabela, só eu te peço licença e eu vou fixar para Claro, todo mundo que chegar saber. Ah, não estou conseguindo. Peraí, fixei. Pronto. Ei, querida, bem-vinda. Chegou o nosso dia. obrigada, estava ansiosa aqui por Ah, esse dia. que bom. Dá para me Eu te ouvir bem? Eu apresentei. coloquei o fone, não sei se dá para ouvir bem. Como é que tá, pessoal? O nosso público é muito participativo. Sempre nos dizem se está tudo bem com o som. Estão ouvindo Para a gente bem a bem, tá bom, gente? meu som? Como é que tá, pessoal? Vamos esperar um pouquinho o pessoal responder. Como é que tá o áudio? Tá bom? Então, Paulo Dantas já deu o sinal. Vamos ver. Isabela, mas eu vou aumentar um pouquinho o meu. A voz da Ó, Isa falaram está que um minha voz pouco tá baixa. Tá baixa baixa, eu posso tirar o meu fone e ver se Fone? e diz que está abafado um pouquinho. Melhora sem fone? Melhorou, para mim melhorou. Vamos ver o pessoal. Se melhorou sem fone, eu faço sem fone. Vamos ver, pessoal. Continua baixa? Está linda o da Isa. Olha, para mim melhorou. Vamos Então, lá. vamos lá, pessoal. Você ainda tá baixo o meu som? Melhorou, né, Melhorou, vai. Tarso? Então, tá bom. Então, Cláudia, vou fazer sem fone. ótimo. Isabela, eu te anunciei como designer editorial. É isso mesmo? É isso mesmo. Hoje eu trabalho com design editorial unicamente, exclusivamente. Não, mas já trabalhei muito com design gráfico em geral, né? Ah, bom. Então tá, então eu acertei. Mas eu fiz questão de te apresentar em poucas linhas para você agora se apresentar da maneira como você quiser aqui pro público. Tá bom, então vamos lá. Bom, eu sou Isabela, eu tenho 43 anos, eu sou mãe solo de um menino lindo chamado Murilo. Eu me formei em publicidade e propaganda, fiz pós-graduação em design gráfico. Hoje eu trabalho exclusivamente com design editorial, no Fabricando Ideias Design Editorial, né, que é o meu estúdio. E antes de tudo isso, eu sou mulher e feminista. Acho que a gente tem que aproveitar aqui o gancho desse debate feminista para colocar isso publicamente. Acho que é muito importante, porque é um horror a gente saber que ainda nos dias de hoje, o quanto aumentou, saber que durante a pandemia, a cada minuto, 25 mulheres sofrem violência doméstica. Você saber também que o governo federal usou apenas um quarto da verba que era destinada à violência contra a mulher e não, né, foi realmente omisso, como você já disse aqui. É asqueroso saber que as mulheres ainda hoje não conseguem andar na rua sem ter medo, sozinhas, que ainda hoje, ocupando os mesmos cargos, a gente tem metade do salário. Então, acho que a nossa luta ainda é muito necessária e urgente. E então, antes de qualquer coisa, eu tenho que me apresentar como mulher e feminista. E acho que aqui eu também vou priorizar, se eu citar algum trabalho, falar de alguém, o trabalho das mulheres, que eu acho que esse espaço aqui tem sido muito importante por tá dando voz às mulheres, né? Eu acho que quanto mais espaços nós conseguimos ocupar, melhor para a nossa luta. É isso. Sim. É um apoio que a gente dá nesse discurso, né, nessas manifestações que a gente faz, e muitas vezes nos nossos trabalhos, porque eu me lembro que você participou recentemente de uma antologia que versou sobre a pandemia, com um conto que fala sobre a violência contra a mulher. Você quer falar um pouco sobre isso? Você, além de fazer
a escrita visual do livro foi para a escrita mesmo, ficcional. Exatamente. Essa parte da escrita ainda é nova, foi uma estreia, né? Acho que foi a minha estreia literária, essa coletânea. E eu estreiei no meio de pessoas queridas, né? Numa coletânea do Alfarrábio. E essa coisa da escrita surgiu justamente durante a pandemia. Eu acho, no começo, quando no isolamento, eu me sentia muito angustiada, acho que todos nós nos sentimos angustiados por vários motivos. Meu trabalho, eu sou autônoma, caiu muito, né, no começo da pandemia. Eu me mudei para a casa dos meus pais para ajudá-los durante a pandemia, então foi uma mudança completa na minha vida e eu estava bem angustiada com tudo. E eu comecei a escrever para mim mesmo como um desabafo, acho que uma maneira de colocar para fora. E os textos que eu escrevi nesse período foram todos retratos dos efeitos da pandemia sobre diversas pessoas, diversos perfis, a maior parte deles mulher, e o que eu escolhi para fazer um recorte, para colocar nessa antologia, foi justamente o da violência contra a mulher, que acho que é um tema que toca muito, né, a todos nós. Eu também já tive experiências de um relacionamento que eu posso chamar de abusivo, talvez, e então acho que tudo isso junto faz com que esse tema seja muito importante para mim e colocar ele nessa antologia ao lado de pessoas tão queridas foi uma estreia para mim muito boa, assim. É bom porque faz-se uma denúncia, faz-se aí traça-se um panorama dessa situação, não só por meio do noticiário, mas da ficção também, não é? É um outro modo de você abordar e de você tocar as pessoas para o tema, não é? Sim, todos esses meus textos ficcionais, na verdade, eles foram baseados em fatos reais, em coisas que eu vi, reportagens que eu li, em coisas que eu vi que aconteceram. Então, todos eles seriam possíveis de estar acontecendo neste momento, né? Apesar de serem ficcionais, são coisas muito reais no nosso cotidiano, coisas que estão acontecendo, né? A violência contra a mulher é uma coisa extremamente presente no nosso cotidiano, né? Tanto que o número é esse, 25 mulheres a cada minuto sofrem violência doméstica dentro de casa, né? Pelos seus companheiros ou pelos seus familiares. E então é uma coisa extremamente presente no cotidiano das brasileiras, infelizmente. Ok, então muito importante essa nossa participação no Levante, não é? Que bom. Exatamente. Isa, você falou sobre as pessoas queridas, né, que estão aí nessa antologia. Eu queria te perguntar sobre a sua formação e se o ambiente em que você cresceu facilitou, favoreceu a entrada, o seu ingresso nessa atividade, mas antes disso, será que você pode falar um pouco sobre o que é o seu trabalho, nem que seja a princípio em linhas gerais, e aí depois vou te convidar a fazer esse flashback e da gente pensar como é que você chegou nesse trabalho, se teve esse ambiente te favoreceu nesse sentido. Tá, então primeiro eu vou contar aqui uma história um pouquinho assim como foi a minha trajetória, sobre o que é o Fabricando Ideias, como eu cheguei, né? Como eu cheguei hoje no Fabricando Ideias, para depois eu falar aí do Alfarrábio. O Fabricando Ideias, na verdade, ele não é uma ideia minha, eu me apropriei um pouco do Fabricando Ideias. O Fabricando Ideias, ele surgiu com a Luzia Maninha, que é muito conhecida aqui de vários presentes, né? Conhecem a Luzia Maninha, ela é minha tia por parte de pai. Muitos acham que é por parte de mãe, talvez pela afinidade, né, deles. Alguns acham até que é minha irmã. Minha mãe diz que ela é uma quarta filha mesmo, então não deixa de ser uma irmã. E ela sempre fez livros, sempre, né, gostou disso. E ela
usava o nome Fabricando Ideias, né? Tinha um logo, que é exatamente esse logo que eu uso hoje. Foi ela quem criou esse logotipo do Fabricando Ideias. E eu, na época que eu fiz faculdade de publicidade, eu fui fazer estágio na Prefeitura de Santo André como estagiária de comunicação. E quando acabou meu estágio, quando eu me formei, eu tive que sair, né? Sair do estágio, era por concurso, quando você se forma, acaba, né? O estágio. E a minha chefe falou que queria continuar, queria que eu fizesse ainda alguns trabalhos com ela, e eu precisava de uma nota, precisava de uma empresa, eu não tinha, né, nada disso, eu estava saindo de um estágio. E quem conhece a Luzia Maninha sabe que ela adora resolver todos os problemas de todo mundo, ela é muito generosa, né, nesse aspecto. E ela falou para mim, a gente abre uma empresa, né? Vamos abrir juntas o Fabricando Ideias. Então, nós somos sócios. Nós abrimos uma empresa, formalizamos isso, abrimos no papel Fabricando Ideias, design gráfico, né? Que na época era Fabricando Ideias Design Gráfico. E tínhamos um escritório no centro de Santo André. Ali eu fiz muitas coisas com design gráfico, eu fiz embalagem para brinquedo, eu fiz folder, banner, cartaz, fiz várias coisas dentro do design gráfico e também livros, né? Livros também vinham junto, não eram só essas coisas. E os livros se tornaram um carro-chefe, na verdade, com o passar do tempo. Só que aí também, com o passar do tempo, a Luzia começou a ficar mais pro alfarrábio, ela foi se dedicando muito mais tempo dela a ajudar nas atividades do alfarrábio, não ficava mais tanto lá no escritório físico, né? E eu fiquei grávida, precisei fazer repouso, então também tive que transferir o escritório para casa. Nisso, o meu casamento estava já ruim, né? Eu já sabia que eu ia me separar. E a gente sabe que sustentar uma casa sozinha, né, não é fácil. E você, em busca de uma estabilidade, eu comecei a procurar outra coisa, porque o escritório que eu tinha era muito... não tinha estabilidade, né? Então, num mês era muito bom, no outro era ruim, e eu não ia poder ter aquele planejamento que eu precisava naquele momento. E foi aí que surgiu uma grande editora para eu trabalhar, né? E eu fui trabalhar na Saraiva, né? Que é uma grande editora. E lá foi onde eu aprendi muita coisa, fiz muitos amigos, fiz um networking que hoje me vale muito, né? Muito precioso o networking que eu fiz na época que eu trabalhei lá. E a gente fechou a empresa no papel. O Fabricando Ideias continua existindo, mas paralelamente, por trabalhos de amigos, de clientes antigos. Não, faz para mim. Então, eu ainda assinava com Fabricando Ideias, mas sem ele existir formalmente, enquanto eu trabalhei na Saraiva. E como, né, essa coisa do capitalismo, de uma empresa devorar outra, a editora foi vendida para a Somos Educação, e foram demitidas 200 pessoas, e nessa leva de 200 pessoas eu fui junto com a minha equipe praticamente inteira. Foi quando eu me vi de novo perdida, e por sorte eu tenho uma rede de apoio incrível, uma família incrível, que em nenhum momento me fez eu me sentir desamparada, né? Porque eu acho que isso é muito importante para as mulheres, principalmente mães solos. A Daniele, que numa live falou isso, que nenhuma mulher sem uma rede de apoio consegue, né, fazer tudo, né, principalmente sozinha. E eu acho que eu também contei muito com essa rede de apoio, principalmente para eu ir trabalhar também, porque quando eu fui trabalhar na Saraiva, quem levava meu filho, quem pegava meu filho era minha mãe, né, então eu precisei contar com ela para isso. Eu precisei contar com uma pessoa que era Dalva, uma pessoa que trabalha comigo há um tempo, que ficava com meu filho para mim até ele acordar, né? Então chegava muito cedo para eu poder sair para ir trabalhar, porque eu saía, ele estava dormindo, eu chegava, ele estava cansado. E quando eu saí, foi a mesma coisa quando eu liguei para minha mãe, desesperada, falando assim, tipo, nossa, perdi o emprego, né? E aí ela falou assim, não se preocupa, você não tá sozinha.
É isso, não estava sozinha. Eu também cheguei em casa, eu me lembro que a minha irmã veio com meu sobrinho, me deu umas flores no dia que eu fui demitida. Então, assim, você fez eu me sentir sempre muito acolhida por todos que eu tenho à minha volta. Acho que essa rede de apoio sempre foi importante. E eu fiquei uns meses nessa, procurando emprego de novo. E os empregos na minha área não são valorizados, né? Assim, a minha área não é muito valorizada, não é uma área em que você encontra empregos que remunerem bem. Estava difícil encontrar algo que valesse a pena eu passar um dia longe do meu filho, né? Porque a maioria não pagava a escola dele. Então não adianta eu passar o dia inteiro longe dele para não pagar nem a escola que eu tenho que deixar. E aí eu pensei, eu falei assim, não, mas eu quero voltar a trabalhar para Saraiva, porque eu já fiz muitos livros aqui, eu conheço esse trabalho como ninguém, eles demitiram todo mundo, eles precisam de pessoas. E aí o networking que eu fiz lá foi o que ajudou muito. Eu ia almoçar com os meus amigos e eu falava, e aí, o que eu faço para voltar a trabalhar aqui? Eu quero voltar a trabalhar aqui, eu quero fazer livros para vocês. E aí me falaram assim, olha, você tem que ter nota, antes de qualquer coisa, você tem que ter uma empresa, você tem que ter uma equipe, porque a gente não quer mais só um trabalho específico, a gente quer o trabalho completo. Então, eu não quero só o projeto gráfico, a diagramação, eu quero também a revisão, a preparação. Então, eu quero o livro até o fechamento. Então, você precisa fazer parcerias. Mesmo que vocês deem notas separadas, você precisa de parcerias. E foi assim que eu saí ligando para todo mundo que foi demitido lá também comigo, porque revisores foram vários. E eu falei, olha, vamos voltar, né? Vamos fazer nossa apresentação, vocês não querem trabalhar lá, tal. E fui fazendo parcerias. Mostrei para eles, abri novamente o Fabricando Ideias, foi aí que o Fabricando Ideias ressurgiu, né? Porque aí eu abri uma MEI. Na época que eu fiz o Fabricando Ideias com a Luzia, não havia MEI ainda, não era com a facilidade depois, né? Quando veio a MEI. Aí eu abri uma MEI para começar a trabalhar para eles. Ressurgia, e aí eu voltei a usar o nome Fabricando Ideias, que é um nome que eu nunca deixei de usar e que eu gosto muito. E a Luzia já passou, hoje ela passou a assinar os trabalhos dela com Casulo 3x4, que é um nome também muito, né, demais, assim, acho que combina muito com ela. Então acabei que eu que herdei o nome, né, Fabricando Ideias. Nisso eu comecei a trabalhar muito, muito, acho que mais do que eu trabalhava lá. Eu cheguei a ficar responsável sozinha por 49 livros em 4 meses, sendo reedições e primeiras edições. Então, assim, eu estava trabalhando muito, muito. A minha MEI deixou de ser MEI, virou uma ME. Então, hoje eu não trabalho só para eles, né? Só para Saraiva. Hoje eu trabalho para diversas editoras. Depois disso, outras pessoas também no meu network, as pessoas que foram saindo, foram, né, lembrando de mim, e eu fui abrindo esse leque e entrando em outras editoras. E também faço muitos trabalhos para autores independentes. Né? Então, tem autores independentes que têm um público, já tem um sonho, né, de publicar o seu livro, tem onde comercializar, e me procuram, me entregam um texto cru no Word e eu entrego o livro impresso. Então, eu faço todo esse serviço. Aquilo que eu não faço, eu tenho parceiros que eu terceirizo, né? E faço. Então, essa aí é a minha trajetória com Fabricando Ideias. Daí quando a minha empresa virou ME, ela deixou de ser Fabricando Ideias Design Gráfico e passou a ser Fabricando Ideias Design Editorial. Porque agora sim eu consigo exclusivamente trabalhar com livros, que é o que eu mais gosto de trabalhar. Né? Então, hoje eu trabalho exclusivamente com isso. A Márcia, só vamos dizer para a Márcia o que é ME.
Também é um empreendedor individual, né? Uma microempresa, na verdade, mas também sou sozinha, não tenho sociedades, né? Eu também é uma empresa de uma pessoa só, da mesma forma, mas quando você atinge um patamar que você ganha um pouco mais do que um mínimo para o MEI, você precisa alterar, porque você passa a pagar um imposto, você passa a coisas que você não paga numa MEI, né? A MEI você tem uma taxa única mensal e numa ME você já tem outros encargos, você já tem que contar com um contador, você já tem que ter é, outros tributos aí. Tá bom. Deixa eu pegar um gancho, Isa, antes de você falar sobre essa rede em termos de influência no seu trabalho. Então vamos lá. Marcos Lemes falou que você arrasou, fez o projeto dele. Espera só um pouquinho, eu quero ler, tem muitos elogios para você, e elogio é uma coisa que a gente precisa dizer. Olha, Isa maravilhosa, seu filho está aqui, viu? Murilo está por aqui também. Parece que sim, pelo que eu entendi. Ele, antes de eu começar, ele falou: boa sorte, mãe. Boa sorte Ai, dele me desejar. aqui, ó, elogios para a Maninha é incrível. Melissa dando ideia de eu entrevistar a Maninha, mas não vou nem sonhar Devia. com isso. Pena que ela não gosta, né, de aparecer, mas deveria. Preciso respeitar. A Ana Cris Garcia, Isa, mulher e profissional incrível. Ó, essa Ana Cris Garcia foi a pessoa que eu mais enchi o saco lá para voltar a trabalhar na Saraiva. Acho que ela cansou de tanto falar: o que que eu faço para trabalhar aqui? O que que eu faço para trabalhar aqui? Na época ela trabalhava lá, hoje ela não trabalha mais, né? Mais lá, já trabalha em outra editora, mas na época eu enchi muito a paciência dela para como eu fazia para voltar a trabalhar lá para eles. Mas eu acho que ela sente saudade, porque ela está aqui assistindo a Né? gente e te A gente elogia. continua trabalhando juntas, mas em outras editoras a gente nunca deixou de trabalhar juntas. Márcia, sempre carinhosa. Isabela, mulher de fibra. Que mais? Ai, meu Deus, apertei um botãozinho erradinho aqui. Vamos voltar. Isabela, mulher de fibra. Ai, gente, travou aqui o meu negócio aqui. Vamos ver se. Ah, não, destravou. Marcos Lemes. Ela fez o Viado e o Bicha e arrasou. Muito Foi um bem. livro que eu adorei fazer. Os livros do Marcos são sempre uma delícia de fazer. As suas capas são muito bonitas. Murilo, Veras Murilo. É o Murilo? É o É, Murilo, suas capas são muito bonitas. Mãe, tá vendo? Su Obrigada, filho. Caldas. Isa é maravilhosa. A Iris dizendo, tem razão, Murilo, as capas dela são lindas. Thaís, a rede de apoio da Isabela é a melhor. É mesmo, eu tenho que dizer que é mesmo. É isso aí. E a Su, ser humano incrível e profissional extraordinário. Tá Ai, bom? obrigada, gente. Tão bom ouvir isso, né? Faz bem pra gente ouvir tanto elogio assim. Vou sair daqui toda cheia. Isso aí. Aí a Ana completa, adoro você, não me encheu nunca. Pronto. Sigamos. Isa, Marcos Lemes acabou de dizer do Viado e do Bicha, que são 2 livros recentes dele. E, Então, em linhas gerais, diz pra gente, o Marcos Lemes te entregou o texto. Então, e qual é o trabalho da designer editorial? O que você fez ali? Enquanto isso, eu então, vou pegar os exemplares. Vai aí, falando aí. nós temos assim algumas diferenças, né? Quando a gente trabalha com pessoas conhecidas, quando a gente trabalha com coisas que a gente não conhece, né? Esses livros do Marx, o Marx é uma pessoa querida, conhecida entre todos, que é a vantagem, a escola de eu trabalhar com as edições Alfarrábio, né? Porque o Alfarrábio foi uma escola para mim também, né? Eu acho que trabalhar
no Alfarrábio, eu não tinha preocupação por ser tantas pessoas queridas, tantas pessoas da área, a gente não tem aquela preocupação de errar, o medo de errar, porque a gente sabe que a gente tem o apoio do lado. Então, foi uma escola onde eu pude ir testando, aprendendo e crescendo. E eu me lembro que... Bom, vou voltar aqui, porque senão eu vou me perder no contexto. Vamos falar do livro do Marcos, de como começou. Ele me entregou os livros, né? Ele falando quem tinha feito os outros livros dele foi a Luzia Maninha, que foram os Pedros. Já estamos aqui com novidades do Marcos, já vai sair mais um aí, porque ele não para, né? Então ele já está com mais um preparado aí para sair, que é uma continuação aí dos Pedros. Já está comigo o material, logo, logo vamos ter novidades por aí. E o Bicho e o Viado também, ele a princípio falou com a minha, falou comigo, né, deixou nas nossas mãos, e acabou que quem abraçou o primeiro, que foi o Viado, fui eu, né, e a gente conhece bem o Marcos, eu sei qual é o estilo dele, o que ele gosta de capas mais cleans, né, de coisas, chame a atenção mais só, né, o nome mesmo, o título. Gosta das cores, apesar de capas sóbrias. Eu acho que o título, o tema tem tudo a ver aí com esse pink, né, em contraste com preto. Eu acabei usando o arco-íris também no projeto gráfico, que tem tudo a ver, né, com a temática. No caso dos livros dele, a revisão ele já havia pedido, não ficou. A meu cargo foi a Rosana Crispim que faz as revisões, geralmente para eles, e para ele e para geralmente todos os poetas do Alfarrábio, a maior parte passa também pelas mãos da Rosana, que é uma ótima revisora de poesia, porque não é qualquer um que faz revisão de poesia, né? Eu acho que você não pode interferir, né, no autor. O do Marcos não é bem poesia, né? É poesia, é conto, ele mescla, né? São mini contos, na verdade, mas também ela tem esse olhar, né, para fazer essa revisão. Aí veio para mim, eu fiz o projeto gráfico, eu fiz a capa, dei para ele aprovar. Esses autores do Alfarrábio são todos muito generosos comigo, sempre gostam daquilo que eu faço, então eu não tenho muito trabalho com eles, porque o que eu apresento eles gostam. Acho que essa é a sorte, porque a intimidade, você trabalhar com pessoas conhecidas, pode ser bom e pode ser ruim, né? Pode ser bom no sentido de você já conhecer os gostos, de você já saber como é o texto, como é a escrita, qual é o que ele quer passar, qual é o diálogo dele, qual é a visão do autor. Isso ajuda muito. E também pode ser ruim porque a intimidade, em vários aspectos, pode atrapalhar, né? Aquilo, não tenho hora para te ligar, eu posso falo qualquer coisa, não tenho problema em falar, porque sabe que o outro não vai, né, entender. Então, acho que tem os dois lados aí, né? E eu tenho muita sorte que as minhas experiências com autores conhecidos são só pessoas maravilhosas, porque o Alfarrábio, eu acho que ele só publica autores bacanas, né? Modéstia à parte, que eu acho que eu posso falar que não tem no catálogo do Alfarrábio autores que sejam estrelas, que sejam chatos, que sejam arrogantes. Acho que todo mundo é muito generoso, muito bacana, sabe ouvir o que a gente tem a propor, compra nossas ideias de maneira, né, confia no nosso trabalho. Então, são autores que são gostosos de trabalhar, porque a gente se sente em casa, né? São pessoas... Acho que todos os autores que passaram... O Alfarrábio não deixa de ser uma extensão da minha casa, sempre foi, né? A extensão da casa da minha mãe, que não deixa de ser a minha, né? Então, muitos dos autores a gente já almoçou junto, já jantou junto, já vi na minha sala, já vi... Então, acaba que fazer um trabalho para eles é como se eu estivesse fazendo um trabalho em casa mesmo. Então, isso acaba
te dando até mais tranquilidade, confiança, porque, né, você tem né, essa proximidade com eles. Já se você não conhece o autor, quando eu faço, então vamos pegar aqui o contrário, você vai precisar saber um pouco dele para criar algo para ele, né? Então, acho assim, é importante você conhecer quem é o seu autor, o que ele pretende com a sua obra, o que ele quer dizer, quais são os gostos, que tipo de linguagem ele gosta, se é uma linguagem mais minimalista, se é uma linguagem mais chique. E não só isso, né? Eu acho que você tem muitas coisas aí que você tem que saber, além do autor, né? Aí eu não sei se eu já estou furando aqui os assuntos, então acho que de uma maneira o que você me perguntou, principalmente, é isso, né? Assim, a proximidade com o autor pode ajudar ou atrapalhar, mas no meu caso só ajudou porque são pessoas extremamente generosas e bacanas. Eu acho que a proximidade que eu tenho com os autores do Alfarrábio, o Alfarrábio, como eu disse, só publica autores nota 10, nota 1000, como seres humanos, né? Não. Concordo. O Paulo Dantas falou que folheto. Paulo, o folheto está na minha cabeceira, por isso que eu não posso virar aqui e buscar, porque não está nessa sala, senão eu traria aqui para mostrar. Paulo Dantas é Tá outro por aí? querido, né? Também sempre Sim. disposto a ajudar todo mundo. É outro que é um autor querido demais, que todo mundo ali tem um carinho enorme por ele. É que chegou faz pouco tempo, do Marcos eu já li, já veio para a estante. O do Paulo está perto ainda de mim. Eu acho que eu nem estou com o meu folheto aqui também, não. Senão eu mostrava aqui, mas não estou com ele aqui. Ah, mas está ótimo. Ele já elogiou, disse que você fez um trabalho belíssimo. Mas a gente pode continuar aqui na nossa conversa. Então, uma coisa é você trabalhar, por exemplo, com a Alfarrábio Edições, em que você conhece as pessoas e esse conhecer, esse contato, meio que você já sabe os gostos, esse projeto editorial, ele sai mais fluido. Agora, aparece para você um livro de alguém desconhecido, então quais são os passos, mais ou menos? Você disse procurar conhecer um pouco dessa figura que escreveu, dos gostos, que mais? Eu preciso saber também para que público-alvo essa obra se destina, porque a linguagem que a gente vai usar tem muito também a ver com o público-alvo que vai ler esse livro, né? Então, se eu vou fazer um livro infantil, por exemplo, eu vou ter que usar muitas cores, principalmente as cores primárias, que as crianças atraem mais. Eu não posso usar uma tipologia com serifa toda trabalhada, porque uma criança que está aprendendo a ler não vai conseguir ler esse livro ou esse título. Então, eu tenho que usar uma tipologia que seja acessível a quem está aprendendo a ler. E agora, se eu vou fazer um livro para um público jovem, aí a linguagem já é outra, é uma linguagem mais descontraída, dinâmica, mesmo o projeto, ele tem que ser, ele tem que ter vários atrativos, ele não pode ser uma coisa muito linear, muito maçante, porque o jovem, ele tem essa coisa de gostar, de estar acostumado até com essa coisa pop-up aí, né, de estar aqui num texto, aí já abre a internet para ver outra coisa, já abre aqui para ver um filme, então, assim, ele geralmente não fica muito, né, gosta de uma linguagem um pouco mais descontraída. Se eu vou fazer um livro, por exemplo, com um público, voltado para um público mais idoso, a tipologia tem que ser maior, com entrelinha maior, porque se eu fizer uma entrelinha pequenininha, vai parar de ler na metade, porque, né, a gente vai passando o tempo, a nossa vista vai ficando cansada, então a gente vai tendo um pouco de limitações, é normal, né, da idade. Então, acho que tudo você tem que pensar não só nessa linguagem que tenha a ver com o autor e com a obra, mas também com a linguagem que tenha a ver com o seu público-alvo, né? Então, você são muitas coisas a serem pensadas. Você também, é importante
pesquisar sobre o que já se faz, né, desse tema, o que já tem no mercado sobre esse tema, para você tentar não ir muito, né, fugir um pouco, né, do lugar comum, né, de repente é importante você ver. Então, acho que o trabalho, você tem que saber muito mais coisas também a respeito, né, para fazer qualquer trabalho, né, na área de design editorial, eu acho que você precisa conhecer um pouco sobre o que você está falando, do que você está fazendo. Tem que se manter atualizadíssima, não é? Sim, e é bom, a pesquisa, né, ajuda, né, nessa hora. É assim, muita gente acha, né, falando do trabalho, do design, né, que é um trabalho, confunde um pouco o trabalho do designer, do capista em especial, como se fosse igual de um pintor, de uma obra autoral, que você, eu estou pensando, né, e até acho que é algo mais glamuroso, né, do que é, na verdade, não é, né, é uma área que não é muito valorizada, é uma área que demanda pesquisa, geralmente os prazos são muito pequenos, geralmente a gente não tem muito tempo para produzir as coisas. E não é simplesmente uma expressão autoral. Então, não é só... Claro que você tem um estilo, o design, ele tem um estilo. Então, assim, eu vou procurar... vou procurar um designer para fazer o meu livro. É legal você olhar o trabalho das pessoas para ver se você se identifica, se você gosta com a linguagem desse designer. Mas essa linguagem nossa, que claro, a gente tem, né, alguma coisa no nosso estilo próprio, mas ele é um pouco camaleão, né? Então a gente adapta a nossa linguagem a outras linguagens. Então eu vou adaptar a minha linguagem a do autor, né? Então assim, não, esse autor, ele é um autor que, tudo dele, ele só se, né? Já, normalmente, ele se veste com roupas todas floridas, ele é um autor todo, assim, os textos dele são... Então, eu vou ter que usar uma linguagem mais próxima a isso, ao que ele gosta. Então, assim, o público, então, eu também tenho que me adaptar ao público-alvo, eu tenho que me adaptar a várias linguagens, então, não é só a minha linguagem pessoal, né? Então, eu tenho que abarcar a linguagem, eu tenho que transformar com a minha linguagem a linguagem do outro, o olhar do outro, o sentimento do outro, né? Então, acaba sendo a diferença essa, né? Sei. E você consegue pegar um livro e não observar tudo isso? Um livro que não é seu, o seu olhar já está, está arrasando. O Murilo disse que você está arrasando e passo com... Então, eu acho que não, acho que ninguém que trabalha com livros consegue passar isento, assim, pegar um livro e olhar com os mesmos olhos, assim, né, de um leitor. O meu livro mesmo, um livro que eu faço, né, não meu, eu chamo de meu porque se eu fiz, né, é um pouco meu, mas um livro que eu acabei de fazer. Eu pego na gráfica, né, ansiosa, tal, a gente pega, vai olhar já os detalhes, sempre, né, uma coisa assim, aquela lei de Murphy, variavelmente, se abre numa página aleatória, você vai bater o olho, você vai ver, você olhou, conferiu, olhou todas as provas, viu 10 mil vezes, mas quando você pega o livro, né, acabou de chegar da gráfica, você vai abrir exatamente naquela página, que está um número de página um pouquinho desalinhado, um filetinho que ficou porque você esqueceu uma sangria, ficou um filetinho de menos de meio milímetro, ninguém vai ver esse defeito. Mas você vai ver e você vai ficar muito irritada com aquilo, porque, tipo, nossa, passou, eu olhei, revisei, olhei esse livro 1000 vezes e na primeira página que eu abri, eu vi. Acontece muito. E a mesma coisa quando eu pego um livro que eu não fiz, porque acho que a primeira coisa que eu pego quando eu pego um livro, eu olho, eu viro para ver se está bem colado, se o acabamento tá bom, eu olho atrás, eu olho na frente, depois eu vou abrir, né? Então eu acho que eu estou aqui com o livro do Marcos aqui na minha frente. Então eu vou olhar aqui primeiro,
para ver se não está com excesso de cola, se não está. Aí você olha assim, você olha. Ou se não, eu vou olhar e vou falar assim, puxa, né? Você já pensa, ai, se tivesse usado um branco aqui, ao invés da cor, nossa, ia ficar bem melhor, hein? Ou, putz, que ideia maravilhosa que essa pessoa teve. Nunca ia pensar numa solução dessa. Então, eu acredito que eu olho primeiro o objeto, livro, e depois eu vou ver quem é o autor, que título que tá, né? Então, o que eu bato primeiro é no objeto. Então, meu primeiro olhar, geralmente, é para o objeto livro. E depois eu vou ver que livro é esse. De quem Mas é. eu acho que muita gente faz isso. Eu já me peguei fazendo isso muitas vezes. Esse trabalho, ultimamente, ele visa seduzir o público também, não é? Talvez até pouco tempo atrás buscava-se o livro pelo conteúdo. Hoje não. Nós temos uma editora, por exemplo, como a Dark Side. O conteúdo e o formato e o tratamento gráfico, eles estão ali em termos de valorização por parte da editora, porque sabe o quanto o visual atrai e compõe com o conteúdo, não é, Isa? Porque se você chega, por exemplo, você vai entrar numa livraria, né? E você não tem... Porque tem duas coisas que podem vender, não só a capa, mas, por exemplo, você tem um autor consagrado que o nome dele vende. Então, nesses casos, você vai ver que a capa do livro, o nome do autor, ele está maior que o título. Porque quem vende é o autor, não é? Independente da capa que ele tiver, ele vai vender, porque aquele autor, ele tem um público. Então, você vai colocar na capa o nome do autor maior do que o título, por exemplo. Agora, quando você não tem isso, geralmente, o que vai chamar a atenção é a capa. Então, você vai numa livraria olhar, para você pegar a capa, ela tem o papel justamente de te seduzir para que você pegue o livro e queira abrir, né? E tenha vontade de ler, tenha vontade de levar para casa. Então, eu acho que o papel da capa é, sim, esse de sedução, é esse de como você ter vontade de pegar o livro, de ler, de saber o que está dentro lá dentro, depois daquela capa, né? Você já imaginar o que tem, né, de conteúdo dentro daquela capa. Então, a capa, eu acho que esse é o papel da capa, diferente de um projeto gráfico, né? Mas aí, se você abre... Por exemplo, eu me lembro de um livro de décadas atrás, que é o História Sem Fim, que tinha um projeto gráfico belíssimo, tinha duas cores de impressão, acho que era verde e vermelho, verde e cor-de-rosa. Então, o projeto gráfico, ele também tem uma função de seduzir. Você também pode comprar um livro pelo projeto gráfico. Então, de repente, você pega um livro, você dá uma folhada, vê aquele, né, projeto belíssimo, você não vai conseguir olhar ele todo ali na livraria, você vai ser seduzido pelo projeto. Mas eu acho que o projeto gráfico, ele tem uma função ainda maior do que só isso. É uma função de conduzir o leitor dentro dessa leitura. Então, o projeto gráfico, ele também tem uma coisa funcional. Ele tem que facilitar a leitura, ele tem que deixar com que essa leitura seja mais gostosa, seja mais prazerosa. Eu acho que um bom projeto gráfico, então, por exemplo, uma boa capa faz você querer ler o livro. Mas um bom projeto gráfico faz você querer chegar ao fim do livro. Porque às vezes você pega um bom livro, mas a leitura é tão difícil. Se você está com uma entrelinha ruim, você cansa do livro na metade. E às vezes é pelo projeto gráfico. E às vezes o texto não é bom, mas o projeto gráfico é tão bom que você insiste em ler mais um pouquinho para ver se ele vai melhorar. Porque a leitura vai fluir, porque o projeto, ele é leve, ele é bem conduzido. Então, eu acho que o projeto gráfico, ele tem essa função de conduzir o leitor, né, pelo livro, e ele pode ter algumas outras leituras, algumas outras, né, funções ali dentro, mas de uma maneira geral,
é ele deixar a leitura mais agradável, mais fluida, ele conduzir o leitor por dentro, né, do livro. Uhum. A Constança dizendo que a editora Elefante é um bom exemplo, né? Trabalha com livro, objeto livro. Conheço pouco da editora Elefante, mas já ouvi também a respeito disso, desse tratamento visual. Isabela, você falou dessas capas que atraem. Você teria exemplo para nós de capas que você acha que são Eu acho assim, eu acho que, como a gente vai falar assim, né, eu vou perguntar, por exemplo, o que é uma boa capa. Eu acho que uma boa capa, ela é aquela que faz a gente lembrar dela, né? Que a gente lembre. Então, por exemplo, você sempre tem um livro que às vezes você não lembra o nome e você fala, não, mas é aquele livro que tem a capa, né, um passarinho amarelo no canto, tal, não sei o quê, porque aquela capa te marca, né? Então, isso é um exemplo de uma boa capa. Uma boa capa é aquela que faz você lembrar dela, né? E a capa, ela não precisa, a meu ver, ela não precisa ser cheia de elementos, ela não precisa ser poluída. Eu, particularmente, gosto mais das capas minimalistas, com menos informações. Eu acho que elas são mais claras, elas podem passar um conteúdo com muito pouco você pode passar. Então, eu até separei aqui para mostrar uma capa, por exemplo, né, para não mostrar as minhas capas, mostrar uma capa que eu gosto, e eu escolhi uma designer, uma capista, né, mulher, porque, como eu disse, eu vou falar de pessoas, de mulheres. E é a Moema Cavalcante. A Moema Cavalcante, ela é uma capista que vem aí, ela se intitula capista, e ela é da época que você não tinha recursos, né, para fazer uma capa como você tem hoje, não tinha os programas todos de computador, você montava aquilo manualmente, montava com os fotolitos, e ela já tem mais de 1.600 capas publicadas, então é realmente uma capista. Deixa eu ver se eu consigo inverter minha câmera aqui para mostrar, eu tenho um livro dela só com as capas dela, né, e um que eu acho bem bacana é esse aqui. Dá para ver? Chama Civilização e Barbárie. Ele tem só uma faca. Ele é rasgado. Não sei se dá para ver, ó. Ele tem um rasgo e é grampeado. Como se essa capa tivesse sido rasgada e grampeada. Só na dobra, na faca. Então você não tem muitas coisas, você não tem muitos elementos, mas você diz tudo de um título com uma simples faca e grampo. Eu acho essa capa bárbara. É uma capa, por exemplo, que eu acho boa, que você vai lembrar dela. E é muito simples, né? Ela não tem diversos elementos, né? Ela tem poucos elementos, mas que dizem muito a respeito do livro. Então, é um exemplo, por exemplo, que eu posso dar aqui como uma capa que eu acho... Claro que nem sempre a gente pode fazer uma capa dessa, que é uma capa bem mais cara, né, de custo mais alto, porque você tem uma faca, uma dobra especial, um grampo, então, né, não é um recurso que sempre está disponível. Mas é algo que você pode utilizar sem colocar muitos elementos, sem colocar imagem nenhuma. Você vê que a capa não tem imagem nenhuma, né, e ela diz tudo. E se a editora é da Companhia das Letras? Ai, você sabe que agora eu fiquei na dúvida se ela fez muita capa para a Companhia das Letras. Eu acho que esse aqui é da Companhia das Letras mesmo. Se a Companhia das Letras chama a Moema Cavalcante, é porque ela sabe também que a Moema vai propor alguma coisa inusitada. Então, ela compra a ideia da Moema, né? Moema já fez aí um portfólio que, se a editora a contrata, é para comprar a ideia que ela traz, não é? Exatamente, não é? Para você saber que a ideia que ela apresentar é aquela que ela acredita ser a melhor solução para aquele livro, né? E tem experiência para isso.
Mas eu acho que isso tudo é discutido bastante com autores, autoras, com a editora também, não é, Isa? Sim, sempre é discutido, né? Então, assim, a maioria das vezes, numa editora, quando vai contratar um capista, ela te passa um briefing, né? Então, nesse briefing, ela coloca o que ela espera, né? Para quem é esse livro, qual é o público-alvo. Às vezes, coloca algumas capas que o autor gosta, para eu ter uma ideia do estilo que ele gosta, o que ele curte. Então, nessas capas eu vou ter uma ideia, mais ou menos, do porquê, né, essas capas atraem o autor. É, e quando não tem nada disso, você tenta puxar um pouquinho para você entender mais, porque senão a possibilidade de você errar e não agradar é muito maior, né? Então, quando você tem um briefing bem feito, a possibilidade de você acertar é muito, muito melhor, né? Mas um briefing bem feito não significa, como alguns chegam às vezes e não te dão margem de criação nenhuma. Na verdade, um briefing tem que te dar margem para criar. Não é um direcionamento quadradinho do que fazer. Então, não adianta quando o autor chega e fala assim, olha, eu queria uma capa que tivesse uma mulher de cabelo vermelho, com sardinhas no nariz, dando a mão para um menino, assim, sabe? Então, se ele pegar e colocar todos os detalhes do que ele quer, aí acabou, né, com a sua criação, você não consegue, acho que você fica muito travado e é muito difícil fazer uma capa quando alguém vem com esse tipo de ideia. Na verdade, não é isso que é um briefing, não é isso que você tem que passar para o capista, né? Não é exatamente, olha, eu quero assim, 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 não. Né? Olha, eu gosto, né, de coisas assim, eu quero transmitir isso, meu público-alvo é tal. Então, tem algumas informações que ajudam a te dar um direcionamento, mas a solução para aquilo, dentro desse direcionamento, aí é bom a gente ter um pouco de liberdade para Sim. criar e decidir, né, qual é o melhor direcionamento para isso. E eu estou curiosíssima para conhecer mais capas, mais trabalhos seus, acho que o público também. Você preparou alguma coisa para gente? Eu separei aqui, não sei se vai dar para ver, eu fiz um videozinho de 1 minuto com alguns trabalhos que estão no meu Instagram, se não der para ver aqui, se quiser pode ir lá dar uma olhada, porque eu não tive tempo de pegar trabalhos muito fora, né, dos que estão lá, e eu vou mostrar aqui rapidinho, eu vou falando, então, dá para ver? Vamos ver Tá aqui. dando. Ó, esse aqui é depois eu posso falar sobre ele, um livro que fala sobre as cidades aqui do ABC, mapeia. Essa aqui é uma revista literária de São Bernardo. Aí vai vir outra revista literária, esse aqui é de Diadema. Esse aqui são livros de contos do Alfarrábio. Esse é um livro de design sobre PVC. Um livro de poesias. Esse é um livro de memórias. É um livro de poemas. Essa é uma coleção da Universidade Federal do ABC sobre diversidade e gênero. Esse também é de arquitetura. Esse é um livro de arquitetura. Esse é um livro de poemas. Esse é um livro jurídico. Esse conta a história do livre espaço. O Viado aí, um pouquinho do projeto gráfico. Sobre futebol. Esse é sobre criminologia feminista. Sobre dramaturgia, uma peça de teatro. Esse é de odonto. Tem aqui o folheto do Paulo Dantas, pronto. Então, panorama mais ou menos. Eu convido o pessoal, quem não conhece ainda, a visitar o perfil Fabricando.ideias e curtir aqui no Instagram, porque a Isabela, com todo o seu capricho, mostra a capa e tem várias imagens na sequência mostrando o projeto gráfico. É uma delícia, é um passeio que a gente passa pelo seu trabalho. E é inspirador também, né? É um grande painel. Eu fiz o Instagram, né, do Fabricando ano passado também, durante aí esse isolamento social, o trabalho estava devagar, e eu falei, tá na hora de fazer uma coisa para divulgar, né? Vou fazer um Instagram aqui. Eu estava completando 20 anos
de Fabricando Ideias, né? Se eu contar lá desde da época que eu era sócia da Luzia. E assim, acho que é um bom momento de pegar os 20 anos e começar a publicar. E aos poucos eu estou alimentando, tem muito trabalho para colocar ainda, né? Aos poucos eu vou colocar, mas já dá para ter um panorama geral aí do que é o meu trabalho ao longo desses anos. Uhum. Ó, a Cláudia Jordão disse que já foi lá espiar e que amou. Ah lá, Mônica, adoro esse trabalho. Dalila elogia seu perfeccionismo, diz que você é dedicada e que está disputadíssima pelas editoras. Ando meio na loucura esses dias, às vezes não é muito bom não isso. Não é de prazos, não é Eu acho que a parte mais difícil é justamente essa. Hoje em dia, a maior parte das editoras, elas é uma grande indústria, eles encaram a produção do livro como uma linha industrial. Então, você não tem tempo para parar, pensar com calma aquele projeto, é uma coisa em linha de escala mesmo, então os prazos são muito, muito irreais, é bem complicado hoje, né, trabalhar nesse meio, e isso não é uma particularidade de uma editora, não, acho que várias editoras que eu já trabalhei têm exatamente esse mesmo defeito, que eu acho horrível isso, né? Na verdade, você está sempre correndo contra o tempo, sempre com prazo, sempre faz o que dá. Eu odeio ouvir a frase faz o que dá, porque eu não sei fazer o que dá. A gente sempre quer, não, eu posso mais que isso, eu quero fazer mais que isso, mas eu não tenho tempo hábil. Então a gente fica numa briga interna até, né, com a gente mesmo. O que que você vai priorizar aqui, o que que você vai colocar, como você vai fazer. E aí, às vezes, você acaba extrapolando quando a gente trabalha em casa. Isso é algo que acontece porque acho que quem contrata o terceirizado, isso é uma coisa que aconteceu muito com né, os novos empreendedores, né, a pejotização aí, você não ter mais os direitos, você também não tem um horário de trabalho. Sim. Então, quando você traz o trabalho para casa, você sabe que você tem trabalho, mas o seu trabalho é em casa, e você acaba esquecendo que você também tem que descansar, você tem que fazer, você tem prazo. Não, mas eu estou em casa, o trabalho está aqui. Você acaba excedendo as horas e é muito difícil achar esse equilíbrio. E não só isso, muitas editoras não contam com isso. Elas acham que o terceirizado não tem vida pessoal, não tem vida social. E então os prazos sempre contam com o fim de semana, com feriado, não, mas né, eu te entrego um trabalho na sexta para você me entregar na segunda. Enquanto eu vou curtir o meu fim de semana, você faz, quando eu voltar, esse trabalho já vai estar pronto. Então a gente tem muito, muito isso, né? Acontece muito. Hoje eu acho que eu já aprendi um pouquinho, mas ainda falta aprender muito, porque eu ainda acabo aceitando muito além do que eu deveria. Ainda cedo muito, mas já aprendi a falar alguns nãos que às vezes são difíceis, principalmente porque a gente não sabe o dia de amanhã, não sabe se no mês que vem vai ter trabalho ou não, e aí você acaba cedendo a essa pressão, e acho que todos nós somos um pouco massacrados pelo sistema capitalista, né? De alguma forma. Sim, Dalila diz que com poucas exceções, Isabela trabalha mais de 12 horas diárias. É verdade. Todas nós. Agora eu falo no feminino, sim. Daniele Sampaio acabou de entrar pela Sim Cultura. Dani, dizendo que acabou de chegar, mas que já está adorando. Dani, nós falamos de você. Isabela citou a sua live e falando sobre a rede, não é? Que as mulheres precisam de rede. Exatamente. Não é, querida? E assim, é uma coisa, aconteceu comigo quando eu saí da editora,
e eu estava procurando empregos, e eu fui fazer algumas entrevistas de emprego, e eu fui fazer uma entrevista e eu peguei um formulário de emprego que era, assim, um absurdo, uma pré, né, candidatura, e além de perguntar qual era seu peso, né, sua altura e seu peso, então acho que, né, para saber se você é gordo, se você não é, perguntar sua religião, perguntar coisas, se você tem algum familiar com deficiência que dependa de você, tudo isso para excluir, né, o seu candidato ali à vaga, ainda tinha uma pergunta que era quanto tempo você aguenta trabalhar, o seu corpo aguenta trabalhar. Era bem assim, numa rede aqui, médica de Santo André ainda, né? E assim, eu fiquei tão chocada com aquele formulário, eu não conseguia mais responder, e chegou uma hora que, quando perguntou isso, eu falei assim, não sei. Eu escrevi muitas horas, porque eu costumo trabalhar quase 24 horas, tantas horas, muitas horas remuneradas e outras não remuneradas, porque a mulher sempre está trabalhando, não só remuneradamente, mas tem um trabalho não remunerado que não é contado. Então, eu acho que a gente trabalha 24 horas, porque o tempo, essas 12 horas que eu trabalho remuneradamente, tem as outras que eu tenho com meu filho, que eu tenho com as coisas de casa, que eu tenho no mercado, que tem a roupa para colocar. Então, são as horas de trabalho não remunerado, né? Falta saber qual é a hora que a gente dorme, que geralmente é a menor parte, a hora que a gente descansa, a hora do lazer, essas são as menos contadas, mas eu acho que grande parte, né, da população feminina passa por isso, não é um privilégio meu. Ou... Às vezes a gente leva o problema para o sono, e no sono a gente sonha com a solução. Então eu acho que a gente está trabalhando enquanto dorme também. Também, acho que não deixa de ser. E leva mesmo, né? Muitas vezes eu vou dormir, parece que a cabeça não desliga e você acorda pensando naquilo que você foi dormir, né? E acontece mesmo, acho que é algo que das mulheres. Mas você sabe, Isa, vamos só para eu vou tomar liberdade de falar de novo da live com a Daniele Sampaio, porque ela ressoa ainda em mim. Todas as lives ainda ressoam, mas da Dani especificamente é sobre essa gestão do tempo, essa administração, esse dizer não, essa seleção do que a gente vai encarar ou não, essa disciplina, esse planejamento. Foi muito importante a live que nós fizemos. Eu sei que você assistiu. Sim, então, para mim, ainda tem um peso muito, muito grande a live com ela. Eu acho que aquilo que ela falou sobre, especialmente, da gente ter que contar com pessoas, de contar com a rede de apoio, da gente conseguir conciliar, né, filho com trabalho, com isso. É muito difícil, se você não tiver, e quantas mulheres aí são chefes de família e não têm rede de apoio nenhuma, né? Principalmente mulheres que vivem na periferia, que ainda são mais judiadas, são mais massacradas pelo sistema todo. Então, por isso que eu me sinto uma pessoa abençoada, porque a minha rede de apoio é realmente incrível. Eu tenho essa rede de apoio quando eu preciso, né? Então, mas eu sei que eu não sou minoria, talvez, né? Muitas mulheres não têm isso. Tá. Olha, a Constança está te mandando um beijo, dizendo parabéns, mas ela tem de sair agora. Um beijo. Obrigada pela presença, Constança. Um beijo. Muito bom saber que você estava por aqui. E ela disse também para a gente lembrar dos livros objeto, dos trabalhos da Luzia Maninha também. Sim, não é? Sim. São trabalhos incríveis. Eu acho que se a gente pode dar um exemplo de projeto gráfico, né? Um bom projeto gráfico, eu com certeza falaria a Luzia Maninha. Eu acho que ela tem projetos gráficos incríveis. Ela tem a coleção Perversas, que é maravilhosa, são todos livros manuais. Eu estou com um aqui na minha frente, que é do Paulo Dantas, já que eu não mostrei o folheto, eu vou mostrar o outro. Adoro esse.
Porque Adoro esse esse é um livro livro. incrível da Luzia Maninha, que eu até tinha separado aqui para mostrar como exemplo de projeto gráfico, né, caso me fosse perguntado, que ele vem num saquinho, ó, carimbado, né, Maravilhoso. saquinho de palma. Ele é um livro que é todo costurado na máquina manualmente e com agulha aqui manualmente. Ele vem amarradinho aqui. Aí, quando você abre, você tem o livro, né? A botija, bem sobre o autor. E os bolsinhos laterais, tem as plaquetes, né? Que vem os poemas, né? Do outro lado também a gente tem esse bolsinho, e ele é um livro todo feito, né, artesanalmente. Ah, tem uma chancela aqui com a marca do alfarrábio, a chancelinha que também é feita manualmente. Então, acho que tudo isso aqui é feito manualmente. É um projeto incrível, um livro lindo. Quem não conhece, acho que já está esgotado, não Alguém sei. falou aqui sobre muito amor envolvido. Muito amor Tem muito envolvido. amor envolvido nesses projetos da Maninha, né? Sei que nos seus também tem, mas se a gente está falando desse pensar o livro como um todo, não é? Tem muito amor por parte dela. Isso transparece nos livros. Quando eu separei o livro aqui, eu falei assim, eu estava pensando aqui, se eu for falar de projeto gráfico, eu vou falar do seu livro. E ela falou assim, me deixa quietinha aqui no meu canto. Mas a gente tem que falar dela, não dá para deixar ela quietinha, não, porque o trabalho dela é maravilhoso, é lindo. Sim. E é preciso ser mostrado. Eu acho que eu aprendi Isabela muito com ela. Loures, Isabela Loures disse que está adorando a live. Marcos Lemes disse que você pode falar não para quem você quiser, mas para ele não. Então, Eu nunca falo não para ele. Cláudia Jordão, vamos ver aqui. Cláudia Jordão, ai gente, eu boto o dedo aqui e aparecem coisas que, como é surreal, olha, de novo, eu tenho medo. Que você consegue ler o que a Cláudia escreveu, Isabela, por Deixa eu ver favor? se eu Eu estou acho aqui. fazendo. Porque foi passando. É alguma coisa Como é sobre. surreal pensar que em 2021 ainda temos que responder perguntas sobre questões domésticas numa entrevista de trabalho. Os homens nunca foram e não são questionados sobre isso. É exatamente isso, né? É incrível quando você pega esse tipo de questão, assim, eu sabia que não iam nem me chamar pelas minhas respostas, mas me deu vontade só de rasgar e jogar ali, eu nem completei, mas são questões, muitas vezes perguntam, né, com quem você deixa seu filho, principalmente se você é mãe solo, então é uma questão que você frequente, né, para as mulheres. Acho que nenhum homem é questionado sobre com quem fica o filho, é sempre a mulher que é questionada sobre isso. Então, várias outras questões. Quantas mulheres que eu conheço que depois que tiveram os filhos, assim que voltaram da licença maternidade, perderam seus empregos. Minha irmã foi uma delas que perdeu o emprego assim que voltou de licença maternidade. Simplesmente é por isso, né? Os motivos mais preconceituosos e de gênero, de exclusão. E reforçados agora, incontornável a gente falar do nosso panorama político, porque isso é reforçado, foi reforçado até na campanha para as eleições, em que se dizia, não, no contrato pagou menos mulher, porque a mulher engravida. Eu fraquejei porque tive uma filha mulher, ou ainda o menino veste azul, menina veste rosa, e todas essas associações aí que você, né, exclusões em geral. A gente pensava que já estavam prestes a ser superadas. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu anotei aqui algumas perguntas para te fazer. Durante a conversa, a gente foi abordando várias, né? Vamos ver aqui. A gente falou bastante, né? Que bom. Falamos, acho que já colocamos muitas coisas aí, não sei o que. Querida. E
Sabe o que eu estou curiosa? Para saber do seu trecho selecionado do livro Um Teto Todo Vamos Seu. lá. Eu selecionei um trecho que eu acho que é do começo, né? Quando eu achei um texto que tem muito a ver com o nosso tema do Levante hoje, né? Eu acho que é um trecho bem... O livro é todo um livro feminista, né? Eu acho que é muito bacana nesse sentido, mas aí eu selecionei um trecho que vem bem dizer sobre isso, sobre essa relação homem-mulher. Então eu vou falar uma frase aqui, pular, vou ler rapidinho. As mulheres têm servido há séculos como espelhos, com poderes mágicos e deliciosos de refletir a figura do homem com o dobro do tamanho natural. Seja qual for o seu uso nas sociedades civilizadas, os espelhos são essenciais para todas as ações violentas e heróicas. É por isso que tanto Napoleão quanto Mussolini insistiam tão enfaticamente na inferioridade das mulheres. Pois se elas não fossem inferiores, eles deixariam de crescer. Isso explica em parte a necessidade que as mulheres representam para os homens. E serve para explicar como eles ficam incomodados com as críticas delas, como é impossível para elas dizerem que tal livro é ruim, tal quadro é medíocre, ou o que quer que seja, sem infligir muito mais tormento e despertar muito mais raiva do que um homem teria causado ao fazer a mesma crítica. Pois se ela resolver falar a verdade, a figura refletida no espelho encolherá, sua disposição para a vida diminuirá. Como ele continuará a fazer julgamentos, civilizar nativos, criar leis, escrever livros, vestir-se bem e discursar em banquetes, a menos que consiga ver a si mesmo no café da manhã e no jantar com pelo menos o dobro do tamanho que realmente tem? É esse. Acho que é isso, né? Eu acho que esse trecho diz muita coisa aí. Vamos conversar um pouquinho a respeito desse trecho. Ela fala também sobre o fato da mulher ter um teto todo seu garantido, mesmo que seja na rede, não é? Exatamente. Você mesma disse que esse telefonema para sua mãe, que ela disse, calma, você não está sozinha, nós estamos aqui. Esse é um teto. Garantido. Esse é um teto, exatamente. E é isso, eu acho que todo mundo, sempre para você ter alguém que é explorado, você tem quem explora, né? Você tem quem oprime. Eu acho que para você se sentir mais, você tem que diminuir o outro. E é muito o que acontece na nossa sociedade patriarcal, nossa sociedade, né? E com o capitalismo em geral, o sistema capitalista faz a gente sofrer esse tipo de explorações também, né? Então, eu acho que essa analogia que ela faz com o espelho, que ele precisa se sentir com o dobro de tamanho através da gente, eu acho que é muito boa, é isso mesmo, né? Então, ele precisa te diminuir para ser mais, para aparecer. Então, se ele não fizer isso, ele vai ser igual a você vai ser mais que ele, não é essa a intenção, né? Mais ou menos isso. E o fato de você ter um teto todo seu e um sustento que seja, vai te favorecer no sentido de não precisar bajular homem nenhum. Sim, Ela fala isso no isso, livro, não é? exatamente. Você não precisa. Bajular. A independência que a maioria né, muitas vezes, mulheres que se sujeitam à violência, né, a relacionamentos abusivos, muitas vezes é por dependência financeira, né, ou psicológica, mas a dependência financeira é uma grande parcela, né, das mulheres que acabam se sujeitando a esses relacionamentos, porque elas não têm alternativa, elas não têm para onde ir, elas não têm como se sustentar, elas têm medo de, né, como vai ser, porque o homem toma esse papel para si. Antigamente, na época que foi escrito esse livro, mais ainda, né, porque as mulheres não trabalhavam, né, não estudavam, elas não tinham
nem o direito a querer ser, né, a ter essa independência. Essa independência não era nem, era muito difícil, né, para exatamente, elas eram excluídas, né, desse direito, não tinham, não podiam, né. Então, acho que a leitura acaba sendo, tem uma parte também no final do livro que ela fala que as paredes da casa estão cheias da essência, porque as mulheres, né, viveram muito dentro de casa, então essa energia, essa coisa das mulheres era um outro texto que eu tinha separado ali, porque é o que nessa época era, né? As mulheres estavam fadadas ao serviço doméstico de uma maneira geral. Então, até eu vi esses dias um filme aí que está com legenda em espanhol, esqueci o nome do filme, depois eu coloco, que é a respeito da Bauhaus, né? E da escola, uma escola de design que era toda aceitava mulheres, foi uma das poucas escolas que aceitavam mulheres de design, mas mesmo assim se havia o preconceito das mulheres mesmo dentro da Bauhaus, de ocuparem certas áreas, como, por exemplo, uma parte de marcenaria, né? Então, a personagem, que é baseada numa personagem real, ela ela aprendeu o ofício com o pai numa marcenaria, ela fazia, e quando ela vai se matricular naquela aula, ela sai de casa, o pai expulsa ela de casa porque ela quer estudar na Bauhaus, e a Bauhaus é um lugar de comunistas, e então ela, né, o pai a expulsa de casa, e ela vai lá estudar, e ela vai se matricular na parte de lá da marcenaria, ela quer seguir coisas de arquitetura, de marcenaria, eles falam, não, por que você não vai para tecelagem, para a parte de, né, então eles querem, assim, a ideia que a mulher tinha que ir para as artes, mas para as artes que sejam mais, né, lúdicas, digamos assim, né, por isso que eu acho que na minha área ainda nós encontramos muitas mulheres, porque é a área das artes, mas não, que eles não consideram tão técnicas, né? Tudo quando você tem uma área técnica, você enfrenta um preconceito muito maior, apesar de envolver muita técnica, o design, mas ainda no inconsciente coletivo aí ainda é uma área né, mais de arte mesmo, como se fosse de pintura, nesse sentido, assim. Sei. Ah, é isso. Esse livro, ele fala tão de perto a todas nós ainda, né? Como eu disse outro dia, para o bem e Ele para o é mal. muito atual, né? Ele é de 1930, 29, 30, né? Mas ainda o diálogo é muito... o filme chama Lotte in Bauhaus, acho que é isso. Um Então, filme bem a gente interessante aí, mas ele só existe com... Pelo menos eu só achei com legenda em espanhol. Ele é um filme alemão. tá joia. Depois a gente anota na legenda, tá bom? A gente lembra de anotar. A gente está caminhando para o final. Vamos ver aqui mais comentários. E aí, mais alguma coisa que você queira dizer. A Dani falando sobre o livro que você mostrou do Paulo Dantas, que lindo e delicado, até o som do papel que abraça o livro é gostoso. É A mesmo. Márcia, somos fãs de Luzia Maninha. Vânia, muito amor. Melissa, excelente live, você é guerreira e exemplo, Isa. Obrigada, Melissa. Melissa é nossa futura convidada aqui. Ana Paula chegou. Vilma Teles Veras. Teto sem limite para quem ama o que faz. O seu, Isabela, tenho orgulho. Obrigada. Mas minha tia, irmã do meu Não pai. é? Dalila, orgulho grande dessa mulher. E Joel, maravilhoso. Grande abraço, Isabela. Isabela, querida, o que mais você quer dizer para nós? Mas o que ficou por dizer? Acho que não, acho que é isso. Acho que deu para ter assim um pouco, né, um panorama aí geral do que é
do que a escrita, né? Acho que a gente... Acho que ainda... Você tinha me dito algumas ideias, né, do que queria colocar aqui. Acho que talvez, no máximo, falar sobre a escrita paralela aí, né, que a gente tem, né? Eu acho que talvez isso seja uma coisa legal de você falar. E que muitas vezes a capa e o projeto gráfico, eles contam sim, eles têm, né, uma linha, uma trajetória, uma leitura paralela, né? Aí eu peguei 2 exemplos aqui de livros que eu fiz que tem essa leitura, né, paralela. Um deles é um livro que eu fiz, que mostrou no comecinho do vídeo lá, que é um livro sobre... Eu vou virar minha câmera de novo. É um livro sobre... Chama... Deixa eu ver se eu consigo virar aqui. Peraí. Não tá querendo. Peraí. Porque acho que é por causa dos comentários aqui que entraram e não tô conseguindo virar. Eu vou mostrar na frente mesmo, que eu não consegui agora inverter, que eu fiz outra vez. Esse livro aqui, ele chama Água, Trilhos e Manacás. É um livro... Não sei se você conhece esse projeto, eu acho que talvez... Foi você que fez? Foi. Há muitos anos atrás. Temos. É lindo. É do Marcelo? É, do Marcelo Faio, isso mesmo. Marcelinho. Esse livro eu fiz, assim, muitas coisas. O Marcelo, ele fez toda essa pesquisa, né, que é uma pesquisa muito bacana, mapeia toda a história das artes, mapeia todas as cidades que elas estão... que seguem a linha do trem, a cidade do Grande ABC, que vem em torno da linha do trem, né? E ele me entregou muitas fotos, assim, muitas amadoras, inclusive. Eu tinha uma pilha de coisas para decidir o que eu colocava no livro, uma pilha de imagens, o texto dele, e aí eu fiz um projeto gráfico para esse livro, que ele não tinha muito um padrão. O bom de mexer, de fazer livros assim de arte, é que você... o projeto gráfico mais solto, né? Então você pode criar, cada página é uma página diferente da outra, então as páginas, elas acabam sendo, né, uma coisa mais dinâmica mesmo, não é uma coisa cansativa, é um livro que todo colorido, e todas as páginas, elas são muito diferentes uma da outra, ele tem muitas imagens, né? E aqui nesse projeto gráfico, eu acho que a leitura paralela dele é justamente essa, de você conseguir mostrar como um projeto que esse livro, ele tem um percurso, e ele vai passando por essas cidades, né, que estão margeadas na linha do trem. E muitas pessoas não percebem isso, mas cada cidade, apesar das páginas serem muito diferentes, cada cidade ela tem uma cor predominante. Então, como se fossem as estações. Então, você tem, aqui é verde, aqui é esse tom meio marrom, tem uma que é roxa, tem azul, Santo André é azul, tem uma que é toda roxa. Então, cada cidade ela tem uma cor. E, além disso, em praticamente todas as páginas do livro, a linha do trem passa. Então, você vai encontrar, em vários lugares, a linha do trem. Em algum pedaço da página, você vai ver a linha do trem. Então, tem alguns que ela está bem discreta, é só um pedacinho, mas ela passa. Então, é como se você fosse margeando mesmo. Deixa eu achar aqui umas que são, por exemplo, pequenininhas, mas elas passam em lugares diferentes. Então, essa aqui passa de uma fase passa em cima, na outra ela vai passar lá embaixo, mas a linha do trem, ela vai percorrendo o livro junto com a gente. Ó. Nessa página aqui, por exemplo, ela está só nesse detalhe aqui. Uhum. Então, você tem só um pedacinho. Então, praticamente todas as páginas você tem a linha do trem acompanhando esse projeto. Apesar dele ser um projeto todo dinâmico, você tem uma leitura paralela do projeto, né? E tem um outro também... Quanto tempo para criar esse projeto?
mais ou menos? Olha, para fazer na diagramação toda dele, porque esse aí, na verdade, cada página é um projeto, É, né, de certa maneira, né? Então, assim, o projeto gráfico eu apresentei para os editores, para a empresa, algumas páginas e falei para eles, olha, a única coisa em comum aqui nas páginas vai ser a tipologia, o tamanho da tipologia e a fonte. O resto vai ter página de uma coluna, de duas colunas, desalinhadas, então ele não tem esse padrão, cada página vai ser única. E aí eu fui criando, mas eu acho que eu levei aí um mês trabalhando nele, pelo menos, aí, né, com cuidado, porque tem muitas imagens todas recortadas. Esse aí eu tive um tempo para trabalhar, não é como fazer para as grandes editoras, era um foi livro, né? rápido um mês, eu imaginei mais tempo. Não, acho que não É, foi mais que isso, não. Para começar, desde que eu comecei a fazer e trabalhar, mais ou menos isso. Até pensar no projeto, isso levou mais meses, mas assim, né, a primeira entendi. apresentação, mostrar, dizer o que é, né, ele vinha me chegando os textos, levou. Mas também, esse livro já é bem antigo, acho que ele é de 2005, então já algumas coisas eu já esqueci, assim, no processo, às vezes posso até estar enganada quanto a isso, tá? Agora tem um livro que foi mais recente, por exemplo, que é um livro feito para a Universidade Federal do ABC. Foi uma coleção de 12 volumes, que é sobre gênero e diversidade, né, na escola, um projeto da Andrea Paula, outra mulher maravilhosa, que ela a gente tem uma parte, né? 4 desses exemplares são diários. Diários de professores, escolas, que nós tivemos que fazer um trabalho que o nome dos professores também teve que ser alterado, com medo pelos depoimentos, para proteger a identidade desses professores. Então, foi feito um recorte, né, desses textos para poder ser colocados aqui. E aí, no processo de criação, quando chegou nesse, aí foi até uma ideia da Andréia, a primeira ideia, e aí depois eu solucionei com os recursos visuais, que era de fazer, e a Márcia ajudou depois a classificar, e a Nora, tiveram algumas mulheres aí, todas mulheres participando desse livro, e aí nós fizemos umas legendas, são acho que 36, se eu não me engano, ícones, né? Então eu criei todos esses ícones, e esses ícones, eles são, por exemplo, ó, identidade, igualdade, inclusão, exclusão, religião, sexualidade, valores, violência, xenofobia, periferia, criança, cultura, deficiência. Então, são ícones de palavras-chave. E dentro desses diários, cada texto, ele é classificado com as imagens do que diz cada texto desse. Então, você pode fazer uma leitura, não só uma leitura linear dentro desse livro, como você pode fazer uma leitura buscando só determinados assuntos, uma leitura não linear, e isso tudo através do projeto gráfico, né, e desses ícones, usando esses recursos visuais. Então, acho que esse livro também exemplifica bem um diálogo paralelo, né, que você tem, uma leitura paralela que você tem aí dentro do projeto gráfico. Eu acho que Ótimo. Isabela, você sabe que eu participei da criação de uns anais do Congresso de Artes Manuais na academia e eu levei esse exemplo como sugestão para a conformação dos anais. Olha, que eu não sabia que você, justamente por desconhecer quais são as atribuições de cada uma de vocês no projeto, eu levei e essa ideia de cada área da memória, área do feminino, área do cuidado, ter um ícone e em cada artigo ter
esses ícones especificados sobre Sim. esses Isso é temas. muito bacana. Claro que isso aí você precisa de vários profissionais envolvidos. Então, por exemplo, quem faz a preparação toda vai classificar esses textos, quem vai fazer a classificação do texto, que vai dizer, né? Você tem um revisor que também vai ter um olhar sobre isso. E a minha parte é a de criar esses ícones e aplicá-los no projeto gráfico de uma maneira que se torne, né, agradável, acessível. Então, é um conjunto aí de trabalhos, né, de forças, tarefas que formam, né, que dão essa forma ao livro, né, e a esse diálogo. Ficou excelente essa coleção, porque são muitos textos, são muitas áreas, e ficou fácil de acessar, ficou agradável de ler. Parabéns, Obrigada. muito bom. Ah, querida, que ótimo. Eu sabia que essa live ia me ensinar muita coisa. Me ensinar não, eu iria tentar aprender muita coisa com a sua fala. Deixa eu ver aqui, tem recadinho do Tarso. E alguém está falando que meu som tá baixo, né? Não, Vou eu estou falar te mais ouvindo alto bem. aqui, tentar. Excelente live, Adélia. É muito bom poder ouvir e ver quem aparece nos livros com o nome em letrinhas tão pequenas e nas páginas que o leitor menos frequenta. Parabéns, Isabela, sucesso. Não tá baixo não, Obrigada. tá ótimo. Tá ótimo. Ah, querida, e que mais? Tá Acho que é faltando isso, pergunta. né? Acho que deu para ter um panorama geral aí das várias linguagens aí dentro do livro, do meu trabalho, do que é. Se alguém quiser saber mais alguma coisa, pode entrar em contato comigo ali pelo Fabricando Ideias, que eu estou disposta a Isso. conversar, responder. Podem, né, entrem lá, curtam, aproveitem a página, divulguem, né? Sempre bom também usar esse espaço aqui para divulgar um pouco do meu trabalho, que eu acho importante também. É sim, porque o meu perfil é Adélia Nicolete, _ escrita. Quem frequenta o meu perfil é porque gosta de ler. E quem gosta de ler, seguramente é apaixonado também pelo objeto livro. Com Então, ao certeza. passear pelo seu perfil Fabricando Ideias, vai ter lá uma série de coisas que são os textos Então, paralelos do livro, né? inclusive isso acho que era uma das coisas que eu acho que assim é importante para quem trabalha, né, com livros, porque você falou que tem que estar sempre atento, tem que estar sempre informado. Eu acho que sim, que é importante você ver o que estão sendo feito nas outras editoras, você dá, né, quem trabalha, né, principalmente com livro, você dá uma olhada no como, né, que capas estão saindo, quais são o que está acontecendo, de frequentar exposições, se alimentar de coisas visuais, mas não só isso, eu acho que também é importante, para quem trabalha com coisas gráficas, treinar o olhar para perceber o que está ao seu entorno. Então, assim, porque tem muitas coisas, acho que a correria do nosso dia a dia, a gente acaba que muita coisa passa despercebido. Então, quando a gente vai de casa para o trabalho, você parar para prestar atenção, numa janela que você passa ali, que é diferente, nos recortes, né? Você treinar o olhar para fazer os recortes de um todo, né? Então, assim, você prestar atenção nos desenhos que as folhas fazem caídas no chão, dos muros que estão lá, que já foram pregados tantas coisas. Então, treinar o olhar para perceber o que está à nossa volta. Isso tudo acho que ajuda muito na hora de você fazer um recorte para colocar numa capa, por exemplo, de um livro ou num projeto gráfico. Então, porque você também não deixa de ser um recorte da realidade, não deixa de ser um recorte de um todo, né? Então, um livro está falando ali sobre muitas coisas, mas você pode fazer um recorte dele para colocar na capa. Você tem que treinar o seu olhar para aprender a fazer esses recortes no dia a dia. Eu acho que isso você faz mesmo, no caminho de casa para o trabalho, você está naquele trânsito, né, irritado, mas treinar o olhar para perceber o que está ao seu entorno, né? Acho que isso é um caminho importante.
treinamento mesmo, né? Uma coisa de começar e praticar, né? Muito Isso. bom. Isabela, antes da gente se despedir, eu posso anunciar as próximas lives? Vou fazer a Claro, deve. divulgação. Vou estar lá É, assistindo tudo. as próximas não serão às quartas-feiras. Sexta que vem, dia 16, teremos uma live com Cíntia Alves, que é dramaturga, diretora e é uma das gestoras do Museu Vozes Diversas. Ela me convidou para me entrevistar, mas eu dei um perdido nela e eu que vou entrevistar. Eu acho que ela tem mais o que dizer do que eu. E então ela será entrevistada. Dia 18, domingo, será Cláudia Jordão. A Cíntia, nós vamos conversar sobre a escrita da acessibilidade visual, da acessibilidade para as pessoas surdas. No dia 18, a live será com Cláudia Jordão, que acabou de escrever uma dramaturgia sobre violência contra a mulher. Nós vamos entrevistá-la a respeito. E no dia 20, que é uma terça-feira, será com Sofia Amorim, que trabalha com oficinas de escrita. E o público-alvo principal dela são mulheres que, como nós estamos nas lidas domésticas durante a pandemia, ou o tempo que nos cabe, como você disse, das 24 horas, uma parte é do trabalho doméstico. Então, a gente se pergunta sempre, quando eu vou escrever? Que espaço-tempo eu tenho para a escrita? E Sofia opera muito nesse lugar, dos desvãos onde a gente vai encontrar esse espaço-tempo para a escrita. E entre essas lives teremos o lançamento de um vídeo chamado, por enquanto está com o nome de Pele, que é um vídeo criado num coletivo de mulheres, com a Lígia Helena como protagonista disso. E a proposta é Minha Pele, Meu Corpo, um Teto Todo Meu. E ela vai falar sobre a escrita no corpo por meio de tatuagens, a história dela por meio das tatuagens que ela se inscreveu. Vai ser bem bonito. E isso. E inauguramos hoje a nossa participação no Levante. Eu estou extremamente feliz e honrada em saber que, né, essa live está inserida nesse Levante, que para mim é algo assim, de extrema importância, que me deixou muito feliz mesmo de estar participando disso. Agradeço, só tenho a agradecer o convite, agradecer a generosidade, o espaço que você cede aqui para a gente, eu acho que é tudo maravilhoso. São encontros, a gente não está podendo se ver, a gente se encontra aqui. Ainda vem um monte de gente junto, não é bom demais? É ótimo, bom demais, ter tanta gente querida aí, é um afago. A gente agradece todo mundo que esteve aqui, e eu gosto de terminar, sempre que há oportunidade, agradecendo a convidada, dizendo obrigada por dizer sim. Porque Obrigada, tudo nos leva a dizer não. Eu estou muito cansada, eu tenho que ficar com meu filho. Tenho não. Eu quero ficar com meu filho, eu quero terminar um trabalho, eu quero descansar. E vocês dizem sim, vamos conversar. Então é preciso agradecer. Viu? Obrigada a você. Prazer foi todo meu. E obrigada a todos que ficaram até agora assistindo a gente. E entre amanhã e depois hoje a gente sobe o vídeo lá para o IGTV, e entre amanhã e depois a gente coloca a legenda aqui para vocês assistirem e divulgarem também. Tá bom? Obrigada a todo mundo que esteve aqui, participou. Um beijo. Obrigada, Adélia. Boa noite, Isabela. Um beijo para vocês. Beijo para o Murilo. Obrigada. Tchau.